Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora Desse Cast. Você ou alguém que você conhece já sofreu com fake news ou discurso de ódio? Hoje trataremos como combatê-lo com inteligência artificial. E para isso convidamos Jorge Cavalcanti, professor do SIM da UFPE. Professor, seja muito bem-vindo e, por favor, pode começar nos contando sobre sua trajetória acadêmica, profissional e como você chegou até aqui. Davi, muito obrigado. Prazer estar aqui conversando sobre um assunto que muito me interessa, um assunto que eu venho pesquisando há algum tempo. Mas, para falar um pouco da minha trajetória, eu digo que a minha jornada ela começou numa cidade da Zona da Mata Pernambucana, certo? Do interior de Pernambuco, em Macaparana, onde há 49 anos e alguns meses eu nasci. E naquela época a cidade... hoje a cidade tem mais ou menos 25 mil habitantes. Então, eu e meus pais deixamos ela faz um bom tempo. E hoje deve ter o índice demográfico deve ter caído um pouco depois que a gente saiu de lá, certo? Mas após isso, eu ganhei o meu primeiro computador. Eu tinha uns 11 anos. Meus pais são muito visionários. E aí comecei a trabalhar, né, com a linguagem BASIC. O computador era um CP400 da Prológica, sem disco rígido, certo? Então, era um trabalho de resiliência, que todo dia que você programava, Sim. Desligava o computador, no outro dia tinha que programar de novo, porque ele não tinha, só tinha memória RAM 64K. Bom, e dando um salto, em 2005, eu terminei o doutorado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Informática, no hoje Centro de Informática. E nesse mesmo ano eu entrei como professor. Tá? E a minha graduação ela foi em Ciência da Computação. Em a turma de 1997-2, com o título da turma era Os Quatro Cantos da Informação. Veja que era uma turma mais carnavalesca, né? Mais olindense, né? Exatamente, uma turma mais carnavalesca. Mas nesse intervalo aí, desse tempo, né, eu comecei a fazer o mestrado e o doutorado, e ambos, o mestrado e o doutorado, foram em visão computacional. O mestrado eu fiz em gerenciamento eletrônico de documentos. Então, o objetivo do mestrado era... Imagina que você tem um documento, ele é formado de vários campos, e o objetivo era reconhecer cada um daqueles campos que estavam lá em qualquer tipo de documento. Já para o doutorado, ainda em visão computacional, fui trabalhar com biometria. E aí, biometria, na realidade, sistemas multibiométricos. Só definindo, né, biometria é a caracterização nossa, né, usando, né, características físicas e ou comportamentais, face, assinatura, impressão digital. Então, foi um sistema multibiométrico. E hoje eu sou professor titular do Centro de Informática em Inteligência Artificial. E nessa trajetória, já tive aí o prazer de discutir com vários alunos, com vários professores. Foram mais de 70 alunos de mestrado e mais de 20 doutorados espalhados aí no mundo. E olha aí, que trajetória interessante. E dentro da inteligência artificial, que esse é o campo do conhecimento, existem muitas linhas de pesquisa, né? Sim. E como assim você chegou para aquela linha de pesquisa e nos conte um pouco mais sobre aquela linha de pesquisa? Sobre detecção, né, de fake news e combate a discurso de ódio. Isso. Essa é uma linha bem desafiadora e, de fato, ela é multidisciplinar. A gente precisa de vários elementos para poder atacá-la de maneira eficiente, seja na parte de ciência política, linguística, certo? Letras, jornalismo e uma parte boa de computação. Sim. Mas dentro da computação, a parte de detecção de fake news e de detecção de discurso de ódio, ela pertence a uma área maior, que é uma área de processamento de linguagem natural. Certo. Então, para a gente, como ser humano, para vários animais também, comunicação é algo fundamental. Sim. Então, a gente lê, a gente fala, a gente escreve, a gente ouve. Então, o processamento de linguagem natural tem esse objetivo, né, de atacar essas questões, de dotar o computador da capacidade de ler, escutar, escrever e ouvir. Isso a gente tem hoje em casa, né? Assim, os celulares eles são capazes de escutar algum comando que a gente fala, e tem outros dispositivos que a gente também usa em casa para esse fim. Então, dentro dessa grande área, que é processamento de linguagem natural, eu já trabalhava com essa grande área há um certo tempo.
Só que na área de aprendizagem de máquina, teve uma evolução muito grande nos últimos anos, que propiciou a evolução, né, dessas ferramentas que hoje a gente encontra no mercado e que a gente usa no nosso dia a dia. Sim. Então, com o advento dessas evoluções, e aí me despertou o interesse, né, de trabalhar com essa área desafiadora, que é a detecção de fake news, inicialmente em texto, mas a gente pode pensar também em vídeo, e Sim. na junção dos dois, e detecção também de hate speech. Perfeito. E sobre aqueles desafios que você mencionou, você poderia mencionar um pouco mais a fundo, introduzir um pouco mais no assunto de quais seriam os desafios que se enfrenta na hora de detectar fake news e o Sim. discurso de ódio, por Sim. favor? Eu vou dar um passo atrás, só para poder contextualizar, mas um desafio grande são os dados. Sim. Né? A gente está falando de aprendizagem de máquina, que é um ramo da inteligência artificial que aprende a partir de dados. Uhum. Então, se eu não tiver dados de qualidade, eu não tenho como aprender algo com a qualidade. Sim. Se eu tiver dados de baixa qualidade, o sistema, né, artificial ele não vai funcionar contente. Então, um grande desafio para essa área, de fato, é ter dados de qualidade. Uhum. Por quê? Porque esses dados eles precisam ser rotulados, dizer o que é que significa ser rotulado, né? Eu tenho que pegar uma sentença e alguém precisa dizer se aquela sentença ela é uma fake news ou não. Sim. E isso não é trivial. A gente precisa de especialistas, então é muito mais trabalhoso a gente conseguir construir uma base de dados, né, que seja realmente exaustiva. Então, esse é um grande problema hoje da área, é ter base de dados em diversas línguas. Boa parte dos trabalhos são, de fato, na língua inglesa. Então, a construção dessas bases de dados vai ajudar, né, na geração de máquinas que aprendem a partir de dados para que elas gerem respostas de melhor qualidade. Esse é um dos desafios, né? A gente tem vários desafios técnicos e claro que assim, o grupo de pesquisa, a gente tem um grupo de pesquisa aqui na universidade chamado CODES, que tem um conjunto bem grande de alunos brilhantes trabalhando lá, alunos de excelente qualidade, da graduação, mestrado, doutorado, tentando atacar questões diferentes relacionadas a esses tópicos. Nesse ponto que você mencionou, dados de qualidade, eu sempre, a maioria, a grande parte quando inicia, grande parte do pessoal quando inicia na área de ciência de dados, na área de inteligência artificial, já querem ir diretamente para os algoritmos. Isso. Já querem brincar com os algoritmos e tal. Só que no mundo real, você vai passar muito mais tempo tratando dados. Tratamento de dados, limpando dados, porque você precisa de dados de qualidade, né? E esses dados de qualidade, eu costumo dizer, são mais ou menos o cimento de uma casa. Se você não tiver um bom cimento, qualquer produto que você for desenvolver vai desmoronar, Isso. né? Exatamente. Agora, E por exemplo, né, no caso de discurso de ódio, a gente tem uma outra questão que o que é discurso de ódio hoje não era considerado discurso de ódio há um tempo atrás. É uma questão social. verdade. Né? Então, assim, aqueles bancos de dados que a gente tinha que poderiam ser utilizados para aprender do passado, eles não servem mais. Sim. Então, a gente está... A linguagem ela é mutante, a sociedade vai evoluindo. Então, as questões éticas, morais, a gente vai ajustando ao longo que a gente vai evoluindo. Então, isso é um outro problema, porque há uma mudança de conceito, né? Exatamente. Nos bancos de dados. E aí você precisa estar atualizando algo que, de fato, é caro. Sim. Não é tão trivial. Ia falar sobre essa mudança de conceitos que, por exemplo, ele funciona em previsão de séries temporais financeiras. Isso. Você fica escutando se temos alguma crise financeira, alguma crise política, mas no discurso de ódio, como funcionaria isso? Quem cataloga o que é? Né? O ideal seria, de fato, que a gente tivesse um comitê, né? Uma pessoa só não daria essa resposta. Até porque, assim, a gente pode dividir talvez em 3 grandes faixas, algo assim. Ó, ao ler um texto, muita gente vai catalogar esses textos aqui como não fake news. É bem óbvio para vários textos. Para um ou outro conjunto de texto, a grande população vai dizer isso aqui é fake news. Agora vai ter uma área cinza ali no meio em que a gente vai precisar possivelmente de diversidade de ideias, de ideologias, de áreas,
para tomar uma decisão, porque, de novo, né, se a gente não tomar essa decisão de uma maneira acurada, precisa, o Sim. sistema ele vai aprender de maneira errada. Então, esse viés que está, de fato, no ser humano, ao rotular, ele vai ser transportado para a máquina. Isso a gente precisa tomar bastante cuidado, porque você já deve ter visto aí também, tem vários problemas de viés, né, não só em fake news ou em hate speech, mas relacionado a máquinas de aprendizagem. Sim. E em relação ao que é um problema social, também afronta um problema demográfico, né? Ou geográfico também. Porque o que pode ser um discurso de ódio em algum Isso. lugar, em outro lugar, poderia passar ainda como algo normal. Exatamente. Não é? Isso ocorre, e aí a gente precisa regionalizar, tomar cuidado, né? E muitas vezes você está utilizando, a gente pode utilizar um banco de dados que não adere à realidade local. Aí tem que tomar bastante cuidado. E, de novo, como é algo multidisciplinar, né? Eu trabalho com a parte de aprendizagem de máquina, estou muito preocupado em construir a função Sim. que, dado como entrada um texto, ela vai dizer a gradação, né? Um grau de certeza se é um discurso de ódio ou não. Mas aí tem que ter um grupo também especializado que nos ajude para rotular, se a máquina está indo na direção correta. E quando a gente pensa em fake news, a gente pode pensar em fake news, né? A gente tem... muitas vezes é levado para o campo político. Mas Sim. a gente tem várias outras. A gente, durante a pandemia, teve muita fake news relacionada à saúde. A saúde. Então, isso permeia vários ambientes sociais. Perfeito, professor. Agora, já que mencionamos, fizemos sobre o que é a linha de pesquisa. Dentro dessa linha de pesquisa, você poderia nos mencionar alguns cases de sucesso que você considera Sim. de maior relevância ou que você tenha maior carinho, por favor? Sim, claro, posso sim. Talvez a gente possa dar... quando vou dar um passo atrás, eu chego lá, tá certo? Mas Perfeito. em relação a fake news, é importante a gente... esse termo, muitas vezes, é meio controverso. Tem muitos pesquisadores que usam outros termos e cada um tem a sua... como é que eu posso dizer? Cada um tem a sua crença, né? E coloca um termo diferente. Mas o importante, muitas vezes, se a gente está trabalhando com uma notícia que é possivelmente falsa, Sim. ela pode ter a intenção de causar um dano. Ou ela pode não ter a intenção de causar o dano. Por exemplo, se a gente está trabalhando com sarcasmo normalmente pode ser a notícia que Sim. é falsa, é fraudulenta, mas ela tem uma intenção, talvez, de humor, certo? Ela não tem a intenção de causar um dano. Isso aí a gente tem que tratar de uma forma. Mas existem outras notícias que elas têm a intenção de causar um dano. E elas podem ser falsas ou verdadeiras. Sim. Né? Então, muitas vezes, a gente está mais preocupado em detectar essas notícias que podem possivelmente causar algum dano, seja político, social. E já indo agora para a parte de discurso de ódio, né? O que é discurso de ódio? Né? Um ataque, uma ameaça a um grupo. Esse grupo pode ser um grupo por raça, por cor, por opção sexual, por uma miríade de coisas. Então, como é que a gente identifica isso? Aí, como você mesmo falou, isso varia de região para região. Isso varia de local, né? Do Sim. mundo para local do mundo. E aí teve um trabalho, eu vou destacar que eu lembro que você perguntou sobre alguns trabalhos de destaque, né? Sim. Tem uma aluna minha que terminou o doutorado recentemente, Fran, e o trabalho dela foi mitigação de viés de gênero em discurso de ódio. O que é isso? Deixa eu tentar traduzir de uma maneira mais simples o trabalho dela. Uma máquina de aprendizagem, o que ela faz? Né? Ela recebe uma sentença como entrada, por exemplo, se for um texto, recebe um texto como entrada, e a saída vai ser, é um discurso de ódio, sim ou não, e a gradação. Né? Então, um grau lá de certeza. Então, imagina que a gente pega uma sentença que tem, sei lá, George alguma coisa, certo? Não preciso dizer a sentença toda, mas George alguma coisa. Joga essa sentença na máquina, ela vai dar um grau. Imagina, deu um grau 0,7. Sim. Imagina que eu volto para essa sentença, eu troco George por Maria. E coloco essa sentença na máquina de aprendizagem. É de se esperar que a porcentagem seja a mesma. Só que aí o trabalho dela, ela mostrou como premissa de que isso não ocorre muitas vezes. Então, dá para perceber que a mudança do gênero influencia na resposta da máquina. E aí a gente começa a se perguntar o porquê que isso acontece.
Sim. Isso acontece provavelmente Viés, né? porque esse viés foi inserido durante o treinamento da máquina. Possivelmente, o banco de dados que foi treinado já estava enviesado em questões relacionadas ao gênero. E Perfeito. aí o trabalho dela foi exatamente tentar mitigar ou aliviar esse viés da máquina em relação a um problema, ao gênero. A gente tem que avaliar também em relação a outros. Então, esse seria um trabalho, tem outros, mas esse seria um trabalho interessante também, que ela ela já terminou o doutorado, né? Então, Sim. É interessante isso, né? Esses, justamente aqueles tipos de viés em alguns tipos de modelos já estão isso. se descartando. Por exemplo, se alguém vem e te diz, oh, tem um modelo de crédito aqui e as variáveis mais importantes são sexo. Aí, pelo amor de Deus, tira essa variável daí, porque não dá. Mas esse é um discurso que se tem da porta da empresa para fora, normalmente. Da porta da empresa para dentro, essa variável muitas vezes se considera, sempre que não esteja regulada por uma entidade, né? Mas costuma É acontecer. o caso clássico do CEP, né? Assim, você ser negado Sim. algum crédito ou alguma coisa simplesmente pela região que você mora, ou seja, pelos outros que estão no entorno. E isso cria camadas e camadas de dificuldade, Sim. né, para aquelas pessoas que estão sendo punidas simplesmente por estarem naquele bairro. Sim. E aí cresce um novo problema social que aí, por exemplo, alguém que nasceu na favela dificilmente vai ter um crédito por aqueles viés. Isso. Mas aquele que nasceu na favela normalmente tem uma pequena ascensão social e já quer sair de lá. E é um problema político que escutamos agora, né, no tempo de eleições, inclusive o tema cai como aliança no dedo sobre fake news e discurso de ódio. É isso. E assim, essa perpetuação é um problema, né? Na realidade, toda tecnologia, quando ela chega, ela acaba deixando um grupo para trás, certo? Isso acontece sempre, a gente viu isso acontecer ao longo da história. Sim. Então, com essas novas tecnologias, acho que é tarefa nossa também tentar minimizar esse grupo que vai ser deixado para trás. Eu não sou, assim, não vou ser utópico de achar que a gente vai conseguir zerar isso, não. A gente vai tentar minimizar, mas muita gente acaba ficando para trás. Você mencionou no início, mas chegando um pouquinho mais do lado técnico, quais seriam algumas ferramentas que se utilizam para sua linha de pesquisa? Eu, por exemplo, o pessoal de casa, audiência, quero trabalhar com detecção de fake news, combate ao discurso de ódio. Então, por onde devo ir? Que algoritmos, que ferramentas, que plataformas que eu possa utilizar para isso? Do ponto de vista de pesquisa, né, é um problema de aprendizagem de máquina, esse. Certo. E aí, como problema de aprendizagem de máquina, a gente vai ter são as ferramentas clássicas que a gente tem de aprendizagem de máquina. Mas um ponto bem importante, que também é assunto de interesse do grupo de pesquisa que trabalha com os meninos lá que trabalham comigo, né, os alunos e alunas, veja, assim como a gente tira uma fotografia e a gente precisa representar aquela cena, essa cena aqui, tá? Que a gente está enxergando aqui. Se a gente quiser tirar uma fotografia, eu tenho um processo de discretização, né? Eu coloco uma representação que eu estou perdendo informação no meu celular, por exemplo. E aí, normalmente, vai estar sendo representado lá de maneira mais simples por uma matriz que tem são três matrizes, né? O R, G e B. Red, Green, Blue, certo? São esse tipo de representação. Acontece o mesmo quando a gente vai fazer com texto. Com texto, eu escrevo um texto, esse texto eu preciso representá-lo para que a máquina entenda. Traduzindo de maneira mais simples, eu preciso traduzir esse texto para números. E aí, a forma que eu vou representar esse texto para que a máquina enxergue, existem várias formas para fazer isso. E aí, qual a melhor forma? Um subconjunto dessas formas de fazer isso seria o ideal? Então, é outro objeto de pesquisa também do grupo lá. Né? Porque eu tenho várias formas de representar um texto para o computador. A gente não usa exatamente, né, o texto que a gente escreve, a gente acaba traduzindo para um vetor de números ou uma matriz de números. Então, essa é uma outra área também que é importante a gente entender como é que a gente representa isso para manter a semântica, né? Para manter o significado daquelas palavras que originalmente foram escritas e
colocadas. E a gente vê isso, por exemplo, para quem utilizava no passado tradução de texto, viu que funcionava muito mal. Mas de uns tempos para cá, muita gente acaba utilizando, por exemplo, o Google Translator. Sim. E se a frase estiver muito bem formada, a tradução é muito boa. Né? Então, assim, houve uma mudança graças a essas grandes quantidades de dados que a gente tem acesso. Sim. Né? E aí, lógico, está ligado com ferramentas como... A gente está falando de texto, né? Então, está ligado com ferramentas de LLM, no ChatGPT, Gemini e outras. Perfeito. Eu já, indo um passo para trás agora, já estive, por exemplo, em uma reunião onde alguém apresentou um monte de números, gráficos, e no final, ninguém entendia ou sabia o que fazer com aquilo. O que dá para entender que os números, os dados, sozinhos, não falam, não querem dizer nada. Então, quando você combina os dados com uma narrativa, você acaba criando histórias. E essas histórias, mais ou menos, é como dar vida aos números, né? Isso. E aí surge o storytelling. Eu me perguntava se um storytelling bem elaborado ele pode significar um desafio maior ainda para que a inteligência artificial possa reconhecer discursos de ódios e fake news? Sim, hoje é um desafio quando você... Vamos pensar, por exemplo, né? Com o advento recente de ChatGPT Sim. e ferramentas semelhantes, a facilidade com que a gente consegue gerar fake news aumentou muito. Né? Porque antes era um trabalho talvez muito mais manual, agora foi um processo de automatização. Indo de maneira mais simples, um texto que é gerado pela ChatGPT, não tem como, depois de pronto, você afirmar que aquele texto teve origem humana ou não. Não vai ter uma ferramenta como essa. Então, Sim. isso realmente agrava, e é isso que você está dizendo, né, em relação a esse storytelling. Muitas vezes, o que acontece é que uma ou outra informação relacionada a fake news ela está escondida ou mascarada e embutida dentro de um texto maior. E aí o desafio é particionar o texto, de fato, e encontrar onde é que eu estou com as notícias que podem ser caracterizadas como fraudulentas, né? Sim. Perfeito. Agora, falando, a gente veio desde trás, né, trazendo o assunto, mas olhando agora para o futuro. Sim. Você como enxerga o futuro da inteligência artificial nesse ponto exato de detecção de discurso de ódio e combate a fake news também? Isso. Eu acredito que precisa realmente de um trabalho conjunto, né? Não que os trabalhos especializados de machine learning, né, pessoal de jornalismo, de linguística, trabalhando isoladamente é muito importante, mas precisa de fato alguma congregação. Porque esse é um assunto de fato multidisciplinar, não é trivial. E acho que a gente precisa conversar entre si para dar o próximo passo, para de fato começar a construir ferramentas que sejam mais eficientes. Existem, né, ferramentas que são conhecidas como fact-checking, né, que de fato a checagem é feita por humanos de notícias, e essas ferramentas, essas notícias são anexadas, né, colocadas em algum portal para que pessoas consigam verificar. Mas isso é um trabalho muito lento. Né? Imagina numa rede social a quantidade de posts todo dia. É humanamente impossível você conseguir fazer a curadoria dessa quantidade de informação. Sim. A gente realmente precisa de um processo de automatização para conseguir olhar essa quantidade imensa de informação que está sendo divulgada. E aí eu acho que o trabalho da máquina de aprendizagem nesse sentido, né, de alguma ferramenta de inteligência artificial, vai ser talvez diminuir o trabalho do humano. Ou seja, olha mais para esses aqui, o resto a gente tem uma certa confiança de que a máquina vai resolver. Dado que a gente não vai conseguir olhar, é humanamente possível olhar todo o que está passando na rede social. Sim. Então, acho que esse é um caminho que talvez a gente devesse percorrer e trabalhar, né, multidisciplinarmente. E a nível
pode ser a nível regional, pode ser a nível do Brasil, a nível mundial, já existem cases de sucesso sobre algoritmos aplicados à detecção de fake news? A gente tem... Ou é algo que ainda vem se elaborando dentro da academia? Tem muitas iniciativas no mundo, de fato, tem muita gente trabalhando nisso. É um problema quente na área, é um problema interessante. Mas a gente tem... Eu vou destacar um outro problema que a gente tem, diz respeito a essa temporalidade, né? Sim. Então, como é que a gente consegue, né, ter a construção de máquinas que elas sejam mais atemporais? Sim. E talvez algo mais simples. Às vezes você constrói uma máquina que ela é boa ali para fake news relacionadas à saúde, mas ela não se comportaria bem em outro tipo de problema. Verdade. Às vezes, uma máquina também ela é para uma região, por exemplo, política, mas é uma política de um determinado país. Não necessariamente ela vai funcionar bem para outro. Então, esse é um desafio que a área ainda está por percorrer. E aqui, pensando rapidamente, se temos uma análise de um ano, sim, se temos uma análise em 1 ano, 2 anos, talvez poderíamos detectar que existe sazonalidade, né? Sim. Época da eleição, sim, épocas sociais quentes, isso, o pessoal deve... Aí um chute, hein? Não, com certeza. Você tem toda a razão. Quando chega a época de política, a gente sabe que a eleição, alguma coisa nesse sentido, a quantidade, né, de fake news relacionadas a isso aumenta. Então, tem uma sazonalidade aí. Tem sim. Em relação à sua linha de pesquisa, professor, se algum estudante, algum colega de faculdade quer entrar naquela área, como faz? Você oferece oferece vagas dentro do mestrado, doutorado? Sim, sim. Conte um pouquinho mais para o pessoal. Sim, vamos lá. A gente tem, no Centro de Informática, a gente tem oportunidades em vários níveis, né? Esse grupo que eu falei para vocês, o CODES, que é do combate à desinformação e discurso de ódio, a gente tem aluno de graduação, de vários cursos. Sim. Bem multidisciplinar, não é só de computação. E também tem vagas para mestrado e doutorado. Então, quem tiver interesse, por favor, pode me contactar e a gente vai conversar para dar os próximos passos aí. Lógico que meu foco é mais em aprendizagem de máquina, certo? Mas... Qual o nome que você mencionou? CODES? CODES, é C-O-D-E-S. Ele é um grupo que trabalha... grupo de pesquisa. Dentro da faculdade, fora, dentro. Tem atuação, colaboração com outras faculdades? Como funciona? Tem sim. Ela é dentro da universidade, é um grupo de pesquisa dentro da universidade, mas a gente tem colaboração com a universidade no Canadá, no Reino Unido, que são parcerias que a gente tem e alguns alunos acabam passando um tempo, né, durante o doutorado, principalmente, nesses locais. Sim. Como um sanduíche, algo desse tipo. Dentro dos congressos que normalmente acontecem, tem cabimento, tem um espaço ascendente, a linha de pesquisa? Tem sim. A gente percebe que a quantidade de artigos relacionados a esse tema tem aumentado. O desafio é grande, então tem muita gente atacando essas duas áreas de pesquisa. Então tem muito espaço para crescer ainda, tem muito desafio. Né? E voltando, um problema, né? O que eu ataco é um problema de aprendizagem de máquina. Então, a gente, dentro de aprendizagem de máquina, tem muitos desafios que são ou podem ser relacionados a essa área específica. Sim. Né? Como representação, como eu falei, a gente precisa pegar um texto e conseguir representar. E depois que a gente representa, precisa indicar se aquela representação pertence ou não à classe de fake news ou de hate speech, ou dar uma gradação relacionada a um grau de certeza se aquilo é ou não um discurso de ódio. São muitos desafios, como podemos ver, né? Mas também temos oportunidades. Sim. E é uma grande oportunidade para a detecção de discurso de ódio e fake news, as LLMs. Sim, hoje a gente usa bastante as LLMs. Sim. Né? Até para representar também. Então, a gente usa para representar. Sim. Isso. Então, essa é algo que modificou a área, porque com as LLMs a gente conseguiu representar esses textos com semântica. Conseguiu realmente colocar significado nos textos, que o modelo que a gente tinha anteriormente era muito pobre.
Sim. Então, se os dados que a gente está apresentando para a máquina de aprendizagem eram pobres, os resultados não eram tão condizentes. Mas como tem a evolução, né, com essas novas formas de representar, eu posso dizer assim que as LLMs também são nesse sentido. Então, devo um salto na área, uma evolução grande. E eu acho que vai continuar evoluindo, que a gente continua bebendo dessa fonte para melhorar os sistemas de... Você poderia dizer que esse é o caminho? Sim. Para detecção de fake news? Isso, acho que a gente tem que conseguir representar de maneira melhor, né, as sentenças para facilitar o trabalho que vem em seguida, que é o trabalho do classificador. Só que muitas vezes a gente está olhando simplesmente para o texto da notícia. Talvez seja importante a gente ir em busca de outras informações que são importantes, eu vou chamar de informações exógenas àquele texto, para enriquecer essa representação. Sim. Agora, algo que me surgiu aqui na conversa por exemplo, eu quero detectar fake news, fake news, vou falar só fake news nesse momento. O que fazem os meios de comunicação, jornais ou o tio do WhatsApp, o que fazem as pessoas normalmente agora hoje em dia? Se deixam levar pela manchete. Sim. O chamado pode ser até agressivo, mas que eles consideram que não, é só um chamado, porque nas linhas pequenas está a explicação. E eu não posso penalizar uma pessoa só porque está colocando uma manchete, mas na descrição ele está realmente se explicando. E dentro do combate a fake news, como seria? Que eu analiso só a manchete, eu analiso também a descrição, o todo, o contexto, já que falamos de se o cara é humorista, né? Deveria ser analisado todo, né? Sim. Só que aí tem um desafio a mais. Mas a ideia é realmente utilizar o texto, o título. Lógico que o título é mais chamativo, é a primeira porta de entrada, né? Então, a gente tem que analisar ele em conjunto também. E aí, como fazer isso, né? É uma coisa interessante aí buscar fontes externas de informação que no final do dia é o que a gente faz. Quando a gente está lendo alguma notícia e a gente tem alguma dúvida, o que é que a gente faz? A gente tenta buscar mais uma informação, conversa com alguém, vai na internet, procura um artigo, um documento, que consiga comprovar. Então, esse é um ponto que a gente precisa fazer também. Aí, talvez as LLMs ou outras ferramentas nos ajudem a ir em busca dessas informações para nos dar um respaldo maior. Sim. E talvez a primeira impressão é que o cara, beleza, a manchete foi uma manchete ruim, mas a explicação tá boa. Só que acaba não sendo uma fake news, tá bom. Mas aí o discurso de ódio, Sim. né? Pelo outro braço pode se pegar, não é? Tem que ir esmiuçando o texto todo em busca disso. Professor, muito obrigado por ter aceito primeiro a entrevista, mas eu quero deixar você com uma última mensagem que possa deixar ao pessoal que quer entrar na área, ao pessoal que já está na área, talvez fazendo mestrado e quer entrar para essa linha de pesquisa. Fica com você. Eu acho que é uma área que tem muito por fazer ainda, né? A gente tem vários desafios. Eu sou suspeito de falar, tá certo? É uma área que eu gosto de trabalhar. Na realidade, eu gosto de computação. Sim. Então, assim, eu estou nessa área de inteligência artificial já faz um bom tempo. É uma área que lida com incerteza. Sim. O mundo que a gente vive, ele é incerto. Então, é uma área que me fascina há muito tempo. Então, eu vou continuar trabalhando. E esse fascínio, eu, né, tento passar um pouco aí naturalmente para os alunos e para quem quer trabalhar nessa área. Eu gosto desse desafio. Então, quem quiser compartilhar comigo esse desafio, pode me procurar. Né? E, assim, e como mensagem final, de fato, assim, para todos, né? Acho que a gente tem que pensar mais e compartilhar menos, né? E verificar, né? Verificar Isso, sempre. Bom, exatamente. Muito obrigado. Foi o professor Jorge Cavalcanti, do SIM, da UFPE. Muito obrigado por ter participado, por ter aceito gentilmente. A gente esticou um pouco essa conversa, né? Isso. Mas acabou acontecendo. Muito obrigado realmente por ter vindo. Obrigado. Nada. A gente que aproveitou muito o seu conhecimento na área. E para você agora, querida audiência, continuem assistindo, continuem compartilhando, continuem comentando muito, porque acima de tudo, a sua opinião importa. Até a próxima.